Elisa, o que eu preciso fazer para cuidar da minha voz em 3 eventos antes, o durante, estamos lá, né, bonitona, e o depois. Na beira de participar de 3 eventos presenciais, 2 palestras e mais uma mesa de negócios, tem uma preocupação, né, quando a gente fala sempre em preparo. E uma das preocupações é, inclusive, um tema que eu falo muito aqui, que eu falo sempre, sua voz do mundo, uso muito a palavra voz, mas a gente precisa falar com uma fonoaudióloga maravilhosa, que de fato cuida da voz. Gabi, eu acho que é super importante a questão da hidratação, a questão do repouso pré-evento, tá? Então, as horas de sono você precisa cuidar. E você também a questão de um aquecimento. E aqueles aquecimentos que você já faz também nas suas oficinas, né? Da questão da articulação, principalmente de lábios, de língua, de bochecha, tá? E a voz em si, também um aquecimento vocal. Por quê? E aí, mas eu não tenho nenhum instrumento, eu não tenho nada que eu possa... Vamos fazer um gargarejo? Um gargarejo com água, no banho, fazer com som, repetir 4 ou 5 vezes, para quê? Para que essa laringe suba e desça e ela já comece a aquecer, não só com você falando. Então isso é super importante. Você vai lá dar a sua palestra, o que você vai fazer durante a palestra? Se hidratar. Você vê os cantores, você vê os palestrantes, pode tomar água durante a palestra. Deve, até porque você vai fazer as pausas necessárias para que você... entre, né, na coordenação, respiração, fala, tá? Para que isso não atrapalhe a sua e o entendimento e a transmissão da sua mensagem. E no pós-palestra, fazer um desaquecimento. Aí você vai dizer, mas eu não tenho o desaquecimento com movimentos circulares no vestíbulo, né? Então, língua ao redor do dente, por quê? A língua ao redor do dente, a gente circulando, a gente relaxa base de língua, que é onde a gente cria a maior tensão. E também, se você conseguir não ficar em ambiente ruidoso, não seguir falando, dê uns 10, 15 minutos calada, hidratando. E para quê? Para que a sua laringe, porque quando a gente está falando em ambiente, dando aulas, palestras, a nossa laringe, ela fica mais elevada. Então é necessário que a gente também faça um relaxamento, ou com exercício, que eu vou te passar, ou você fique um pouco mais em silêncio, para que essa laringe volte ao mecanismo. Então são cantores que cantam, e aí eles precisam de um pouco de um repouso, para que essa laringe retorne a sua posição e não fique alta e você gastando a sua voz desnecessariamente. Muito bom. Eu lembro de uma coisa, quando a gente ficava em temporada de teatro, que você fica em cartaz às vezes de quinta a domingo, que eu tinha muito cuidado de não tomar álcool depois do espetáculo. Porque eu já tinha falado por horas do espetáculo, já tinha, né, cansado todo esse processo. E tinha espetáculo no dia seguinte. E eu sei o quanto o álcool também trazia um outro processo, né? Exatamente. E álcool a gente geralmente toma gelado. Então existem 2 questões. A questão do álcool em si e da temperatura. Por quê? Ele anestesia. Ele faz um amortecimento do qual a gente não percebe que a gente está usando a voz demasiadamente ou em frequência mais elevadas ou falando demais. E aí quando a gente para, aí você diz, tô rouca. Mas é porque, e eu não percebi que eu estava forçando, mas é porque estava anestesiado, tá? Então isso é um cuidado realmente importante, não fazer o uso de álcool, não fazer o uso de gelados, porque causa o mesmo efeito, a gente tem que entender que a nossa laringe, ela está à frente do nosso caminho, né? É o mesmo trajeto, né? Então assim, gelou a parte orofaríngea, gelou também ali, diminui a sensibilidade de supraglote, que é onde a gente também protege até de engasgo com saliva. Porque isso também pode acontecer depois que a gente fala muito. Super. Né? A saliva fica mais grossa também, né? E eu me lembro que teve um dia também que eu dei uma palestra de manhã e disse, cara, vou manter minha agenda da tarde, atendi 2 clientes de mentoria, 2 horas cada uma, ou seja, falei mais 4 horas depois. No dia seguinte eu mandei um áudio pra Elisa e disse, estou sem voz.
Elisa, o que aconteceu lá? Você é sua maluca! Você foi dar palestra e você ainda manteve uma agenda falando. Acabou o dia que dá palestra, acabou a agenda falando. Pode trabalhar, aqui no computador fazendo as coisas, né? E também igual aquela sua apresentação que você fez lá Adélia. da Adélia. Aquele dia você teria que ter poupado mais a sua voz para que, porque era final do dia, o seu corpo já estava fisicamente cansado, porque a gente tem as rotinas do dia a dia, né? A gente não é só profissional, a gente também é mulher, a gente é mãe, a gente é dona de casa e assim, e a gente tem 1001 funções. Então, no dia do uso intenso e prolongado da voz, você trate de fazer. Então, a gente tem que pensar que uma voz de uma qualidade boa, ela vem de um corpo descansado, hidratado, mas também de um corpo condicionado. O que você tem muito a seu favor? Você faz atividade física constante e de forma bem reguladinha. E isso é o que te garante essa potência vocal. Por causa da respiração, né? Por causa da respiração. A gente fala só de voz, mas a voz tem a ver com respiração, né? Sim, porque o ar é o combustível da voz. Se você não tem esse condicionamento, você não tem essa capacidade respiratória, né, de força para falar e resistência. A resistência, que as pessoas não se dão conta disso. E quando eu falo, faz academia, precisa fazer... Sim, tem que fazer. Mas o que a academia tem a ver com a garganta? Tem a ver tudo, porque é um condicionamento sistêmico que também precisa ser feito para sustentar a nossa qualidade vocal. Eu me lembro de quando a gente tinha que ensaiar um espetáculo que tinha um ritmo mais puxado, tipo um musical ou alguma coisa, eu fazia esteira, né, numa passada um pouco, uma velocidade mais ali 5, 6, falando o texto. Para ir ganhando esse fôlego, para não chegar no espetáculo fazendo musical, e aí, no meio do espetáculo, tá assim, né? Porque fôlego para falar enquanto você dança, enquanto você mexe, enquanto você tá em cena, é um outro tipo de fôlego, É um desgaste muito maior, muito maior. É isso também que as pessoas não percebem, que falar é um esforço físico, e para isso a gente precisa ter o quê? Músculo. Que não é só o músculo da garganta. A gente precisa ter um músculo para sustentar uma coluna ereta, a gente precisa de um posicionamento de cabeça e pescoço, então a gente precisa ter força. E isso é só a musculação também que dá. Muito bom. Não tem saída, gente, a musculação. Mas uma coisa que é legal, por isso que eu tô fazendo essa sequência aqui, que é o que eu sempre falo, né, Elisa, para os meus clientes de palestra. Não é só preparar o PowerPoint, o roteiro que vai falar, né? Tem tanta coisa boa para se organizar, para subir para o palco. Tem que pensar na voz, tem que pensar nessa roupa, que é uma roupa que vai me possibilitar diafragma presente, uma calça que não esteja me apertando, um sapato que eu esteja pisando bem, porque eu sempre gosto de dizer que isso daqui é músculo. Se eu tô com o pé apertado, num sapato ruim, segurando o meu equilíbrio, porque esse sapato vai me dizer que afetei aqui, né? É músculo, uma cadeia, né? Eu acho que eu vou contratar ela como fonoaudióloga. É uma cadeia esse negócio. Exatamente. E eu sempre falo para os pacientes que chegam, né? Eu tenho muito paciente jovem que chega no consultório, hoje com uma demanda de, Elisa, eu preciso falar bem, mas ele é um engenheiro, que ele é um doutor na universidade, precisa dar aula, e precisa dar os cursos de formação, e ele disse, eu tenho todo o conhecimento técnico, mas eu não consigo captar aquela plateia, eu não consigo. Isso tudo, gente, tem a ver com a nossa comunicação. Isso tem a ver com o movimento, com a abertura de boca, com o nosso... Porque, assim, o gênero masculino, os homens não tendem muito a abrir a boca e mostrar os dentes como nós mulheres. Né? Eles falam com aquela voz potente. Então, assim, eu brinco muito, né? Porque nós duas falamos sorrindo, né? Nós somos do sorriso e... gente é do bocão. E aí, isso tudo faz diferença, né? Faz uma diferença enorme. Por quê? Porque não cria um obstáculo. E também a receptividade no outro, de ver aquela voz fluida, que chega até você sem você ter que pensar muito, olhar muito e prestar muita atenção. Isso, a mensagem ela é transmitida muito mais facilmente, mesmo que seja uma mensagem técnica. E não só de prazer, como é o teatro, o canto e assim por diante. Que eu brinco que é o professor de faculdade, que a gente sabe que tem muito conteúdo, que a gente precisa muito prestar atenção naquela aula, mas ele fala mal, então dá sono, dá preguiça. Mas você diz, não, eu preciso ficar aqui porque essa aula esse conteúdo né? Exatamente. Mas é isso, é essa dificuldade de conexão, porque tem a ver com essas camadas, né? Exatamente, assim. Então, assim, comunicação não é voz, não é só conteúdo, ela é a linguagem corporal que a gente tem, como que a gente se posiciona, como que a gente olha no olho da pessoa, essa troca, né? Isso tudo a gente tem que aprender
E isso não está dado nas faculdades, nas formações. Então, isso a gente pode aperfeiçoar sim. E uma coisa que eu falo, Gabi, não... esse é o meu jeito, esse é o meu... Eu sou tímida, Não, gente. Tudo é treinável e a gente pode aperfeiçoar. Por isso que eu tô aqui contigo também. Obrigada meu também. Amor, que arraso. É isso. Precisa de organização, precisa de preparo, precisa procurar sempre um profissional para te ajudar. Então, não é pelo improviso, né? Então, quando passam as clientes por aqui que tem alguma questão de voz, eu digo, cara, pelo amor de Deus, liga para a Elisa, né? Porque precisa de um profissional realmente para orientar. E às vezes tem uma voz descompassada, uma voz que está desalinhada, uma voz que está com batata quente, que eu sei que também podem ter questões e diagnósticos nessa voz, mas é só um profissional que pode fazer isso. Meu amor, obrigada. Obrigada também, hoje foi top.